reencarnatória menos complicada e difícil. Então, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, agradeçamos a oportunidade de ainda estarmos encarnados na matéria, neste momento ímpar da evolução do nosso planeta, em que ele está passando de provas e expiações para o mundo de regeneração. Aqui estamos, depois de muita insistência e pedido nosso, que seríamos agentes de modificação, agentes de transição para auxiliar nesta modificação. Vamos agradecer a Deus ainda, que nos permite estarmos numa casa como esta, que nos acolhe com carinho, com fraternidade, e que dá a oportunidade do conhecimento e, sobretudo, da prática da caridade através do amor. E vamos agradecer esses companheiros espirituais que aqui estão para nos sustentar, e como nós também, outros buscando conhecimento. E com a permissão do dirigente espiritual da noite, iniciamos o encontro, unidos em pensamento e coração através da prece. Pai nosso que estás por toda parte do universo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como em todos os lugares desse espaço infinito. O pão nosso de cada dia, necessário ao sustento físico e espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, porém, somente na mesma medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações da matéria, mas livre-nos, Senhor, de todos os males, pois a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todo o sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Passamos então à doutora Marlene, mas antes gostaria de deixar um recado aos senhores, e quaisquer dúvidas, por favor, nos passe por escrito, que a equipe que está hoje responsável pelo curso vai preparar uma revisão para o mês de julho. Nós gostaríamos de saber quais são as dúvidas principais dos senhores. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Hoje eu tenho que ter paciência com o meu filho, porque, como podem ver, uma questão de resfriado que me leva, às vezes, a ter que parar. Mas sei que a paciência de vocês vai me acompanhar e certamente o auxílio virá. Bem, o nosso tema de hoje é fenômeno hipnótico e mediúnico, como sendo a aula de número 8, que nós preparamos com base na Obsessão em Suas Máscaras, no nosso livro. Muito bem. Nós vamos hoje compreender, ou tentar compreender melhor, a importância do reflexo condicional. Porque todas as vezes que nós falamos em hipnose ou hipnotismo, naturalmente nós estamos falando de algo ligado ao reflexo condicionado. E como André Luiz nos ensina frequentemente na sua coleção, mas especialmente em mecanismos da mediunidade, o reflexo condicionado está na base da comunicação mediúnica, porque em todo fenômeno mediúnico existe um certo grau de hipnose, em que você tem que aceitar o que está sendo sugerido a você por outra mente. Então, não há fenômeno mediúnico sem um certo grau de hipnose.
E não existe hipnose sem que haja o reflexo condicionado como base. Isso precisa ficar bem claro para que nós entendamos que o médium é uma pessoa altamente sugestionável. E é nessa base que ele funciona. Esses espíritos que se comunicam, por exemplo, em qualquer dom mediúnico, que fazem-se notar a sua presença em nós, eles têm uma capacidade de sugestão. E essa capacidade de sugestão é entendida e captada por nós. Emmanuel, na introdução do livro Desobsessão, diz-nos: seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Então, mais uma vez, não apenas o ensinamento de André Luiz, mas do benfeitor Emmanuel. E todos nós sabemos que ele e Chico Xavier são os responsáveis por uma obra gigantesca de mais de 460 livros. Esses dizeres de Emmanuel confirmam que em todo fenômeno mediúnico existe um processo de hipnose. Então, na base está a sugestão, está a influência de outra mente sobre nós, envolvendo o reflexo condicionado, porque não há hipnose sem que o organismo esteja na base também, porque essa base está estruturada no reflexo condicionado. Base do estado de hipnose. O reflexo condicionado, base neurofisiológica da hipnose, resulta da comunhão de dois fenômenos de adaptação: o reflexo absoluto e a excitação sensorial. O fenômeno hipnótico, por sua vez, deriva de outros inibitórios desenvolvidos a partir da excitabilidade e da formação dos reflexos condicionados. Esta é uma definição de Osmar Andrade no seu livro Manual de Hipnotismo. Então, a questão básica é a seguinte: nós nascemos com a possibilidade de termos os chamados reflexos condicionados puros e os reflexos condicionados específicos. Pois bem, se nós não tivéssemos esses reflexos, nós não teríamos condição de viver, porque são eles que nos permitem
a questão da luta e da fuga quando nós somos, por exemplo, subjugados por forças externas, ou estamos ameaçados por essas forças, inclusive na própria subsistência física. Então, o nosso organismo inicia, para os materialistas, com os reflexos condicionados puros. Quer dizer, nós somos uma massa moldável, e essa massa é moldada desde que nascemos. Mas, segundo o aprofundamento que nós temos do que seja consciência não local ou a consciência fora da matéria, nós espiritualistas, mas sobretudo nós espíritas, sabemos que podemos sim trazer os nossos reflexos limpos, quer dizer, puros. No entanto, lá atrás, nas existências anteriores, nós já formamos tais reflexos. E quando os formamos novamente nesta vida, nós, espiritualistas, e repito, mais especificamente espíritas, nós sabemos que estamos reforçando um reflexo condicionado que trazemos desde prístinas eras de milhões de anos atrás. Ou milhares de anos, se quisermos considerar a nossa história do Cro-Magnon para cá, de 40 mil anos. Então, vejamos bem o que nós estamos falando aqui. Para o materialista é uma heresia, porque não estamos considerando os reflexos condicionados exclusivamente puros. Embora nós admitamos que a cada existência nós nascemos com uma massa moldável e que podemos então formar os reflexos a partir do nascimento. Mas nós consideramos mesmo esses reflexos puros como sendo uma repetição de nosso passado espiritual. Então, nós podemos ter esses reflexos, e os temos, felizmente, e eles é que nos auxiliam a manter a vida em toda a sua plenitude ou grandeza, que seria a da defesa orgânica, para continuarmos na vida, a preservação da vida física, como também temos os reflexos condicionados específicos, que são formados ao longo da nossa existência e que nós recebemos a partir daquilo que sabemos como sendo um papel da educação. A educação no lar, por exemplo, que forma esses reflexos condicionados específicos a partir da educação que recebemos dentro do lar. Não é assim fundamental que a gente se detenha muito especificamente sobre os reflexos condicionados. É importante que a gente saiba que o espírito forma esses reflexos e que esses reflexos são inúmeros e que eles refletem, de uma certa forma, a nossa capacidade de reação aos fatores negativos
para a preservação da vida nossa, física e sexual, da transmissão da vida para os nossos descendentes. Todos esses reflexos são formados para moldar o nosso espírito na encarnação. Mas é importante também que vocês saibam, e é importante isso para as lições de hoje e para a lição do livro, que a gente saiba que existem os reflexos condicionados específicos, porque nós vamos lidar com estes com mais intensidade quando falarmos das desobsessões e obsessões. Como é que eles funcionam em nossa vida. Por enquanto, é importante saber que esses reflexos se formam e cada criatura que está nesta sala tem um aparelho psíquico diferente da outra. Nós não somos absolutamente iguais. Nós podemos ser referentemente à defesa da vida, à transmissão da vida, aos reflexos condicionados puros que se estabelecem para que nós possamos continuar vivendo. No entanto, cada um de nós recebeu uma educação específica no seu lar. E não apenas recebeu essa educação específica no lar, como também na escola. E moldou-se na leitura, na nossa frequência a espetáculos culturais, teatrais e etc. Enfim, cada um de nós tem um conjunto de reflexos condicionados específicos e que formam a nossa cabeça, o nosso mundo mental, de uma forma diferente do outro. Por isso mesmo, em toda a coleção André Luiz, nós vamos ter algo assim. Não existe um médium igual ao outro. Quando um médium recebe a comunicação de um mesmo espírito, esta comunicação é diferente, tendo em vista o patrimônio de cada médium. É absolutamente importante que a gente entenda isso, que a gente saiba que o médium tem características diferentes a partir da formação, da formatação do seu sistema nervoso, daquilo que se constitui no seu aparelho de comunicação com o mundo. E principalmente estamos falando de cérebro. Bem, André Luiz faz uma observação que eu gostaria de deixar bastante claro para vocês. Vocês estudaram os reflexos condicionados de Pavlov, não foi? Vocês viram que os danados dos cães, né, reagiam ao simples tilintar dos sinos e conseguiam salivar com o simples tilintar desse sino, né, que o pesquisador, né, já os colocava em determinado momento em contato com esse som. Então, é muito interessante o que o Calderaro diz em No Mundo Maior a respeito da experiência do Pavlov. Por quê? Ele diz assim, que os animais, eles têm capacidade mnemônica, eles têm capacidade
de memória. Mas vejam bem, essa capacidade mnemônica é mobilização de matéria sutil e não da matéria orgânica, física. É a alma do animal que é capaz de mobilizar essa matéria sutil e impregnar o seu cérebro primitivo. Ele independe do cérebro para fazer isso. Por quê? Ele mobiliza as forças mentais no cérebro primitivo. Ele mobiliza suas forças mentais e consegue vincular o seu conhecimento, delimitando no seu cérebro primitivo nas áreas competentes. Então, Calderaro faz uma justa observação para André Luiz. Ele diz assim: ora, se um animal é capaz de fazer isso, imaginemos o ser humano. Então, eu trouxe essa lembrança para vocês para dizer que toda e qualquer mobilização de força mental vem do espírito. Não importa se ele está numa escala filogenética anterior ou inferior, ou se ele já está na forma humana. Ele tem capacidade para vincular o seu cérebro, para vincá-lo, para moldá-lo conforme as suas forças mentais. Vejamos o que Leon Denis diz do ser humano. É importante. O homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas, em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das existências. Um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Sono magnético é a hipnose, no estado hipnótico, certo? Vocês acham que ele tem razão ou não? Por tudo quanto nós temos visto, nós temos que dar inteira razão a Leon Denis. Inteira. Você não conhece quem está na sua frente. Você não sabe com quem você convive. Você não tem a mínima ideia de quem passa na rua ao seu lado. Diz-nos, num dos livros de André Luiz, que o ser humano é mais desconhecido que o Oceano Pacífico. É por isso que nós temos uma vida durante o sono que não é em absoluto igual à vida de vigília. Não é. Nós somos seres altamente complexos. E justamente porque já vivemos incontáveis vidas. Onde estão essas memórias? Você as reconhece no dia a dia? Você sabe delas? Mas elas estão aí com você. Você as carrega. É por isso que André Luiz diz, olha,
É um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. É por isso que o sono magnético, o sono hipnótico, pode trazer à baila alguns instantes vividos em encarnações passadas, sob o comando hipnótico do terapeuta. É possível trazer à tona o que nós fomos em determinadas existências ou algumas cenas do nosso passado, porque trazê-las todas é impossível, mas algumas cenas sim, como fomos, o que fizemos, qual o tipo de reação que tivemos e, sobretudo, as cenas traumáticas. Bem, André Luiz situa nos reflexos condicionados da atividade psíquica o princípio, no homem primitivo, dos processos inconscientes da conjugação mediúnica. E aqui nós vamos recordar uma de nossas aulas sobre indução mental. Esta é uma das propriedades do pensamento, não é mesmo? A indução mental. Quem é que se lembra o que a indução significa em nossa vida ou para o nosso pensamento? O que significa a indução mental? O pensamento, por suas características, ele pode ser reproduzido aonde? Na cabeça de outra pessoa. Essa é uma propriedade do pensamento. Isso se chama indução mental. Então, quando André Luiz situa nos reflexos condicionados da atividade psíquica o princípio no homem primitivo dos processos inconscientes da conjugação mediúnica, significa o seguinte: o pensamento é recolhido por nós de uma pessoa, de um espírito, ou encarnado ou desencarnado. Esse apelo vem, pensamento tem força e ele vai determinar em nós a resposta segundo os reflexos condicionados que a gente tem adquirido ao longo da existência. Por exemplo, pode vir, na época primitiva, um benfeitor espiritual da tribo. E ele, ao mentalizar algo para ser compreendido, por exemplo, pelo chefe da tribo, ele pode emitir um pensamento lembrando que a semeadura, por exemplo, ou do arroz, primitivamente, ou de algum vegetal importante para a alimentação, ele pode emitir a ideia de plantação desse determinado alimento, e quem for receber o pensamento dele, no caso o chefe, vai, por tabela, lembrar-se do reflexo condicionado que ele já tem, de quando deve plantar, em que altura do ano e como vai ser a colheita. Então, a utilização do recado que a entidade vai passar vai depender do que aquele indivíduo
ligado mais à era primitiva, vai ter conseguido compreender na sua luta ou na sua faina diária. Entendido? Então ele se utiliza de um mecanismo mental que pode ser absorvido ou que pode ser compreendido por aquele ser primitivo ou selvagem e que o recolhe, a advertência que ele recolhe e que vai aproveitar para a tribo, lembrando que eles têm que plantar milho, ou têm que plantar isto ou aquilo, e como a colheita deve ser feita e etc. Porque os desdobramentos vão ser a partir do conhecimento dele, que ele adquiriu nos reflexos condicionados, puros e específicos, que ele formou na curta existência que ele tem, aproveitando-se dos elementos mentais que ele possui. Então, um espírito de alta estirpe não poderia se comunicar através de alguém que não tivesse determinadas matrizes mentais para poder receber. Então, nós podemos aplicar esse mesmo exemplo na questão da comunicação de um benfeitor espiritual de elevada estirpe, que vai se comunicar diferentemente em cada médium e apresentar uma determinada linguagem ou um determinado comportamento. Conjugação mediúnica. O que o André Luiz nos diz em mecanismos da mediunidade? Eu já expliquei para vocês que toda vez que temos um itálico, como nesse caso, é copiado diretamente do livro. O ser humano emite ondas de ideias de sua predileção, exteriorizando na direção dos outros as imagens e estímulos que acarretam, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhes sintonizem com as criações mentais. Vamos procurar então destrinchar este importante parágrafo. Você arquiteta determinada ação e começa a emitir ondas de ideias, as ondas, com a formação dessas ideoplastias que são prediletos a você. Por exemplo, tanto ocorre no campo do bem quanto no campo do mal. Preciso deixar bem claro isso aí. Então, você exterioriza essas ideias para o mundo externo, na direção dos outros. Então, você, por exemplo, deseja o cargo de alguém dentro do seu trabalho. Você começa a emitir ondas em que fica clara a sua posição de antagonismo a alguém. A pessoa pode não perceber nada. Em geral, não percebe. Porque um dos grandes problemas do mundo é não sermos leais, abertos, claros nas nossas atitudes. Este é um grande problema neste mundo. Então, essas imagens são constantemente emitidas na direção do outro. Mas o que acontece aqui?
Leiamos bem. Ele exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta, recebendo depois. É um bumerangue. É um bumerangue. Então, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou. Olha, eu gostaria até de não estar falando isso, mas podem ter certeza. Tudo, absolutamente tudo que a gente coloca em movimento, volta para nós. Não há como escapar. Isso é lei. E aí, tudo que você exteriorizou, volta para você. Mas olha o perigo. Enriquecidos, esses princípios mentais, de outros agentes que se lhes sintonizem com as criações mentais. Ora, vejam só. Tudo aquilo que você exterioriza para o outro, volta para você ampliado. Por quê? Por que nós temos estudado tanto o pensamento, as suas propriedades? Por causa exatamente da indução mental. Porque o que você produz, induz no outro. E o outro entra em sintonia com você e induz também. E forma-se o quê? Uma rede. Uma rede de intrigas, no caso que eu falei. Por quê? Porque a criatura humana está emitindo pensamentos negativos em relação aos outros, mas não está sendo percebida diretamente. Então forma-se uma teia, uma rede. É por isso que muitas vezes a gente chega perto e o que acontece? Sente mal. Sente que há uma repulsa. Por quê? Não vai dar tempo de ver isso hoje aqui. Mas eu recomendo vivamente o capítulo 14 de A Gênese, quando Allan Kardec manda-nos estudar a questão dos fluidos. Fluidos de morte, fluidos nocivos, fluidos de intemperança, fluidos de diversas naturezas e fluidos também bons, logicamente. Tudo é produção nossa. Mas ninguém estudou os fluidos como Allan Kardec. Ninguém. Vale a pena olhar. Ficamos bem entendidos aqui. Compreendemos bem. Você imite, mas aguarde. Porque vai receber de volta. E triplicado, amplificado, Deus sabe lá quando. Né? Capacidade de reflexão do espírito. Cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de força. Eu vou repetir aqui o que já disse anteriormente. Cada um de nós é uma estação de televisão muito melhor que a que nós temos aqui. Nós emitimos e recebemos constantemente. Então, cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Por que o André Luiz colocou isso em mecanismos da mediunidade? Porque existem ondas eletromagnéticas que não partem da nossa mente. Entenderam por quê? Porque existem produções de ondas eletromagnéticas que não partem da mente das criaturas encarnadas. São, por exemplo, de aparelhos.
Então, quando ele diz o potencial de forças mento-eletromagnéticas, que é da sua mente, são ondas eletromagnéticas que você produz, né? Exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. Ao gerar essa força, assimila espontaneamente as correntes mentais que se harmonizem com o tipo de onda emitido, impondo às mentes simpáticas o fruto de suas elucubrações e delas recolhendo o que lhe seja característico, independentemente da distância espacial. Isso é dócil. Por quê? Não adianta querer se esconder. Onde nós formos, nós temos ligações. E às vezes você está aqui, a pessoa está na Conchichina e você se comunica. Mas você não toma o conhecimento direto. Mas pode ter certeza de que estamos conectados. Isso aqui é uma explicação a mais de André Luiz do que? Do conceito que nós vimos anterior do bumerangue. É a mesma coisa. Aqui ele está explicando melhor como é que essa força, ela se harmoniza com outras, sintoniza com outras. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha dos nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual nós encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque, automaticamente, estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. O importante é essa última frase. Todos nós estamos ligados com espíritos que se simpatizam conosco ou com os quais nós nos simpatizamos, porque nós refletimos um condomínio. Não existe condomínio só em prédio, não. O pior, quer dizer, o de maior responsabilidade é o condomínio nosso com os espíritos. Isto forma a nossa verdadeira personalidade. De tudo isso aqui, o que tem que ficar claro para nós é o autopoliciamento. Naquilo que você lê, na televisão, programa que você está assistindo, na música que você está ouvindo, qualquer fonte de interesse sua, você tem que ter autopoliciamento. Por quê? Automaticamente você fará a ligação. Por que os livros de autoajuda não ajudam? Bem, nós temos interessantes livros publicados de autoajuda, neurolinguística e assim por diante. Mas eles não nos ensinam o poder da força mental dentro de um campo chamado espiritualidade. O que nós aprendemos tão somente é como ganhar mais dinheiro, como ficar pensando o tempo todo em ganhar mais dinheiro, ou então, claro, como se livrar de um câncer, e isso é realmente importante para a pessoa, né?
Mas não é só isso. O estudo da mente dos seus derivativos está diretamente ligado à necessidade de evolução espiritual. E isso ninguém toca. Isso não é trazido à baila. Então, como diz Chico Xavier, nossa força mental ganhará rumo certo somente quando as criaturas que publicarem esses livros aceitarem a lei de causa e efeito, a realidade da reencarnação. Por quê? Porque há muitas doenças ligadas ao nosso passado espiritual, ao nosso problema de outras vidas. Você pode ficar pensando o tempo inteiro que você vai se livrar, Isso é importante para você organizar as ideias, mas isso só não basta. E você tem que saber que isso só não basta. O valor da palavra. Aí vem o reflexo condicionado específico, que você recebe dentro do lar e junto aos seus professores. Então, é aquela formação que vai te dar. Menino, não faça isso. Mas o pai está fazendo. E o menino está sabendo que ele está recebendo uma ordem, mas tem a contraposição do mais importante, que é o exemplo. Então, o hábito é a cristalização desses reflexos, dos reflexos condicionados. Você se habitua. Então é importante o jornal, o livro, o espetáculo artístico e vai por aí fora. Como é que você forma o patrimônio mental que você tem? Como é que você forma? Você tem que prestar atenção. Os espíritos estão sempre dizendo, pelo menos uma página, coitado, né? Eles batem sempre nisso e já estão falando um trecho. Pelo menos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo menos um trecho para lermos uma mensagem. Por quê? Porque isso é que forma a nossa cabeça. Então, a questão das emoções inferiores, elas são formatadas a partir desses reflexos que a gente escolhe. Por exemplo, você pode acompanhar o fluxo tóxico de imagens de cunho negativo que se espraia a partir de nós. Os linchamentos, por exemplo. De repente, um grupo de pessoas se torna irracional nas suas atitudes, levando ao linchamento de uma pessoa. Por quê? Por contaminação. E contaminação de quê? Das mesmas imagens que passem como rastilho de pólvora por todas as cabeças. E todos decidem matar. Os vícios, a maledicência, a crítica sistemática, os abusos de toda a natureza, as piadas picantes. Vocês já repararam que às vezes num ambiente assim bastante harmônico, espiritual, agradável, vem alguém e conta uma piada picante, no meio daquilo você fica pateta olhando, mas outros que riem a bandeiras despregadas. Por quê? Porque entraram na faixa, porque é daquilo que gostam. Se você pega um jornal, você vai direto no que página. Isso é bom para você se conhecer. Que página que você procura em primeiro lugar? Uma revista. E que tipo de revista você elege? São perguntas que você tem que fazer para saber em que mundo você está mergulhado. O
dom da palavra. Milhões de pessoas existem no mundo com tarefas dignas e indignas. Expositores e artistas da palavra, quer dizer, oradores, artistas, enfim, aqueles que têm por missão espalhar a palavra, tem que tomar muito cuidado com aquilo que faz. Nunca me esqueço de quando a Xuxa foi pela primeira vez visitar Chico Xavier, e ele disse para ela: minha filha, tome muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, porque são milhões de pessoas que estão seguindo a sua maneira de ser. Então, o médico que encoraja o paciente inclina-o a gerar, em favor de si mesmo, oscilações mentais restaurativas. É por isso que um dos princípios da terapia complementar espírita é o encorajamento à saúde. O médico é obrigado a encorajar o paciente à saúde, porque ele sabe que o paciente não vai morrer. Ele vai desencarnar. É diferente. Então, ele precisa do encorajamento à saúde no plano físico e no plano espiritual. Nos dois lados. É obrigação dele encorajar o paciente à saúde. Então, toda conversação tem consequência. Prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder. Antes de emitir a palavra, pense bem. Pense no que você vai falar. Por que muitas vezes a criança se sente rechaçada? Quando, vamos dizer, apanha